Oi, gente, meu nome é Thaís, eu sou pós-júnior da TRIEC e venho aqui hoje estar explicando melhor o Photoshop para vocês, explicando algumas ferramentas, algumas noções básicas que vão facilitar vocês na hora de estarem confeccionando uma arte para o seu feed, para o Facebook, enfim. Abrindo o aplicativo, a gente tem aqui a barra de ferramentas lateral, o nosso menu, nosso espaço de trabalho, que é onde a gente vai confeccionar a nossa arte. E aqui no canto direito inferior a gente tem um espaço onde ficam as nossas camadas, que são muito importantes para a nossa arte. Conforme eu for adicionando imagens, textos, as camadas vão sendo criadas nesse canto aqui. Então, agora eu vou começar a nossa arte. Vou estar abrindo aqui arquivo novo. Vou precisar colocar largura 6.000 pixels, altura 4.000 pixels também, resolução 300 pixels polegada. E o nome fica a critério de cada um. Vou colocar treinamento, me referindo ao treinamento que a gente teve na TRIEC essa semana, para o pessoal, para esse vídeo estar ajudando o pessoal a terminar a atividade que foi passada nesse treinamento. Por que largura 6.000 e altura 4.000? Porque a gente vai estar criando 6 imagens ao mesmo tempo. Então, vão ser 6 imagens de 2.000 pixels por 2.000 pixels. Essas dimensões são muito importantes, principalmente para o nosso Instagram, que a nossa imagem, quando a gente posta, não fica cortada, não fica certinho, na verdade. E essa mesma imagem a gente consegue usar tanto no Facebook como no LinkedIn, de forma que não fique cortada e fique certinho para o nosso feed. Tanto do Facebook, Instagram, enfim. Então, aqui eu vou dar OK para criar o meu arquivo novo. Como vocês podem perceber, aqui uma camada foi criada, que é o nosso fundo da nossa arte. E como eu vou criar 6 imagens, eu preciso estar delimitando com a régua essas imagens, para que posteriormente eu consiga recortar essas imagens. Então, se o Photoshop não estiver aparecendo essa régua aqui em cima e essa régua lateral, eu peço que você dê um Ctrl R. No caso, eu vou dar Ctrl R, ela vai sumir, dou Ctrl R, aparece novamente. Preciso também que a sua régua esteja em pixels. Então, com o botão direito, você clica sobre a régua e seleciona pixels. A minha já estava, então fica assim. Então, preciso que agora você delimite a sua arte para formar 6 imagens. Como eu faço? Venho aqui na régua vertical, clico sobre ela e arrasto. Vai vir essa linha e eu delimito inicialmente, lá no final também delimito. E como eu vou criar 6 imagens, preciso sempre, eu vou criar uma imagem de 2.000. Então, eu preciso colocar essa linha aqui em 2.000. É mais no olho mesmo essa parte. Preciso colocar aqui também em 4.000. E agora eu preciso delimitar horizontalmente a minha arte. Venho aqui, clico sobre a minha régua de cima aqui, clico e arrasto. Com o botão esquerdo eu clico e arrasto. Clico com o botão esquerdo, arrasto. Clico com o botão esquerdo e arrasto aqui em 2.000. Para quê? Para formar as nossas 6 imagens de 2.000 pixels por 2.000 pixels. Pronto. Então, feito isso, agora eu posso estar colorindo o meu fundo da minha arte toda. Como eu faço isso? Venho aqui na minha sexta ferramenta da minha barra lateral, clico com o botão direito sobre ela, seleciono ferramenta conta-gotas. Venho aqui, nesse quadradinho aqui embaixo, clico sobre ele e seleciono a cor branca, porque eu quero pintar de branco o meu fundo. Dou um OK. Venho agora na minha lata de tinta,
que é a minha 12ª ferramenta aqui da barra lateral. Clico sobre ela com o botão direito e seleciono ferramenta lata de tinta. Agora eu já posso colorir meu fundo com a minha camada 1, que é a do fundo selecionada, é a única que eu tenho no momento. Tá selecionada, quando aparece esse azulzinho, eu clico agora no meu fundo. Clicando, pronto. Consegui colorir meu fundo de branco. E agora eu venho aqui em ferramenta mover. Pronto, inicialmente era essa a ideia. Agora eu quero adicionar alguns efeitos na minha arte. Então, meus efeitos estão em fotos. Por exemplo, o efeito que eu vou utilizar é o efeito papel rasgado. E eu quero pintar também meu efeito com cores da Triec. Então, eu venho aqui em arquivo, abrir, seleciono logo Triec azul escuro e seleciono também essa logo Triec branca. Então, eu clico sobre logo Triec azul com a tecla Ctrl selecionada, clico logo Triec branca, porque eu também vou utilizar essa logo. E clico também efeito papel rasgado. Pronto. Abrindo esses meus 3 arquivos que eu vou utilizar agora. Então, inicialmente eu preciso pegar a minha cor azul escuro, que eu quero pintar o meu efeito papel rasgado. Então, eu venho aqui em logo Triec azul escuro, pego novamente o meu conta-gotas, clico sobre o azul. Então, aqui embaixo já tá aparecendo o meu azul. Quando eu for pintar com a lata de tintas, vai aparecer esse azul, certo? Então, vem aqui em efeito papel rasgado. Pronto. Meu efeito papel rasgado, eu não quero toda essa imagem. O que eu faço? Eu quero tirar a parte de cima. Então, eu venho aqui na 4ª ferramenta da minha barra lateral, clico com o botão direito sobre ela e seleciono ferramenta varinha mágica. Feito isso, venho aqui em cima, essa parte que eu quero tirar. Então, clico sobre ela com o botão esquerdo e dou um delete. Aí vai aparecer... Na verdade, primeiro que eu tenho que fazer, eu tenho que desbloquear minha camada, porque se eu fizer isso, depois eu não vou conseguir nem mexer meu efeito, e quando eu deletar, não vai ficar como eu quero, vai ficar com um fundo ainda. Então, primeiro de tudo, venho aqui desbloqueando a minha camada, dou duplo clique sobre esse cadeado, então vai aparecer isso e eu dou um OK. Então, agora minha camada foi desbloqueada e agora eu posso clicar sobre a varinha mágica e apagar a parte que eu quero da minha imagem. Então, eu venho aqui, seleciono ferramenta varinha mágica, clico sobre a parte que eu quero estar deletando, que é essa no caso, e clico delete, teclo delete. Pronto, agora, para assumir esse pontilhado aqui, eu clico fora da minha arte. Sumiu. Agora, eu venho em ferramenta mover. E agora eu preciso pintar do azul que eu escolhi aqui embaixo. Como eu faço? Clico sobre a ferramenta lata de tinta que a gente já utilizou e clico onde eu quero pintar de azul. E com esse risco aqui em branco, clico nele também para estar deixando essa parte toda azul. Agora, como eu desbloqueei a minha camada, eu consigo arrastar para o meu documento original, o documento treinamento. Então, clico sobre esse efeito, com o botão esquerdo mesmo, e arrasto. Clico seguro e arrasto para cá. Pronto, trouxe. Só que esse meu efeito não tem dimensões como as dimensões do meu arquivo. O que eu faço? Eu quero deixar do mesmo tamanho. Dou um Ctrl T. Como a minha camada 2 já está selecionada, dando Ctrl T, vai aparecer essas delimitações aqui com os quadradinhos. Para aumentar, coloco meu mouse em cima desse vértice, ou de qualquer outro vértice, na verdade. Coloco em cima, clico, seguro a tecla Shift e aumento. Aumento quanto? Aumento o quanto você quiser e vai fazendo isso. Sempre segura a tecla Shift. Para quê? Para que sua imagem aumente proporcionalmente. Pode ser que no seu computador a configuração, segurando a tecla Shift, não dê certo.
Então, tente com a tecla Ctrl. Se também não deu certo, tente com a tecla Alt. Alguma delas, quando você segurar e arrastar, vai ter que dar para aumentar proporcionalmente. Aumentou proporcionalmente, aumentou do tamanho que você quer, clique aqui na primeira ferramenta, ferramenta Mover. Aplico a transformação que eu fiz, que foi aumentar. Aplicou, pronto. Agora eu consigo mexer e posicionar da forma que eu queira. Eu vou posicionar mais ou menos aqui no meio. Pronto. Então, eu adicionei um efeito que eu queria na minha arte. E agora eu preciso adicionar a logo da Triec. Como eu quero colocar aqui embaixo a minha logo. E a logo azul não vai dar certo, porque tá na mesma cor. Eu venho aqui na logo branca, aqui em cima, clico. Essa é a minha aba de documentos, clico aqui em cima no que eu quero. Hora que abrir. Como essa imagem é em PNG, ela não tem fundo e ela já está desbloqueada. Então, eu só clico sobre ela e arrasto lá para o meu documento inicial. Feito isso, eu paro de clicar. Pronto, aqui está minha logo. Só que minha logo veio muito grande, eu quero bem pequeno, colocar aqui no canto esquerdo inferior. Com a camada selecionada, eu clico eu teclo Ctrl T, apareceu esse quadradinho. Só que eu quero, por exemplo, diminuir do quadradinho que não está aparecendo aqui no canto. Teclo Ctrl menos, que vai diminuir minha tela, tô conseguindo ver as delimitações da minha logo. Então, venho aqui, coloco meu mouse sobre esse quadradinho, seguro a tecla Shift, que no meu caso aqui é Shift mesmo, e diminuo o tamanho que eu quero. Certo. Agora, eu dou Ctrl mais para aumentar e ficar como estava. Venho aqui em ferramenta Mover, aplico a transformação que foi de diminuir a minha logo e posiciono da melhor forma. Vou deixar aqui mais ou menos, pronto. Certo. Feito isso, agora eu vou colocando o texto. Como eu faço? Venho aqui nessa ferramentinha que tem um T, a cesta de baixo para cima, clico com o botão direito sobre ela e seleciono ferramenta texto horizontal. Então, você pode adicionar o texto. Como você faz? Seleciona essa ferramenta, clica com o botão esquerdo na sua tela, como, por exemplo, aqui, vou colocar aqui mesmo. Cliquei com o botão esquerdo e clico, seguro e arrasto, formando esse retângulo pontilhado. Feito isso, eu deixo de segurar com o botão esquerdo, pronto. Agora eu posso já escrever o meu título, algo para minha imagem, para minha arte. Vou colocar o seguinte título, como a gente já tinha trabalhado, porque vender, por que contratar nosso serviço de análise química nessa área. Apenas um exemplo de título, trazendo um serviço da Triec aqui. Mas só que eu quero colocar esse título apenas em uma parte da minha arte, apenas nessa arte aqui. Eu venho com o botão, com o mouse, coloco sobre o meu retângulo, aparecendo essa flechinha aqui, essas duas flechas, eu arrasto e posiciono. Eu quero exatamente assim. Pronto. Vim aqui em ferramenta Mover. Pronto, cliquei. Mas eu não quero meu título em amarelo, eu quero meu título em branco. Só que eu já cliquei para fora aqui, já apliquei a transformação. O que eu faço? Venho agora, de novo, na ferramenta Tzinho aqui, que é a cesta de baixo para cima, clico sobre ela, seleciono,
e clico no meu texto que eu quero estar editando. Então, seleciono o meu título. Aí, aqui em cima, eu posso estar colocando a minha fonte que eu preferi, mudar o tamanho. Aqui, nesse número, eu mudo o tamanho. Enfim, eu vou deixar como estava, em 58. Vou deixar nessa fonte, que é a fonte padrão da Triec, que ela precisa ser baixada no seu computador e instalada. Então, vou deixar aqui mesmo, vou deixar em negrito, mas poderia deixar em itálico, normal, mas vou deixar aqui em negrito. E eu quero mudar a minha cor. O que eu faço? Venho aqui em cima, clico sobre essa cor que tá amarelo e eu quero branco. Coloquei branco aqui. Ok, pronto. Mudou a minha cor já, mudou o tamanho, fonte, enfim, tudo. Caso eu quisesse deixar meu texto justificado, eu venho aqui nessa opção aqui em cima, clico sobre ela, venho aqui em parágrafo e coloco justificado. Como eu não quero, eu quero mesmo alinhado à esquerda, como tá, vou deixar assim. Mas aqui também eu posso deixar, por exemplo, aqui eu deixei justificado, eu posso hifenizar, posso fazer assim, deixar com que as palavras, quando elas forem separadas, é um hífen. Mas eu não quero também, eu quero deixar justificado à esquerda. E aqui em caractere eu consigo mudar o espaçamento entre as palavras. Aqui é o espaçamento. Consigo colocar tudo em letra maiúscula. Consigo colocar como estava já. Enfim, tem várias opções aqui que podem ser exploradas. Vou fechar aqui, que eu já mudei o que eu queria, mostrei o que eu queria, na verdade. Pronto. Então, ficou assim o nosso título. Eu quero dar destaque no meu título, nessa parte de análise química, usando o efeito pincelada. Eu peguei esse efeito na internet e eu só vou mudar a cor, tamanho, enfim. Então, aqui, esse efeito eu já usei na minha barra de documentos, eu vou fechar. Salvar não, porque eu já usei, já tá ali. Já usei essa logo para pegar a cor. Já usei essa logo na minha arte. Vou fechar tudo. Venho aqui em arquivo, abrir. E venho com efeito pincelada. Um momento, deixa eu... Venho efeito pincelada. Abrir. Aberto. Eu vou mostrar uma outra forma. Como no outro efeito, eu mostrei que tinha que desbloquear aqui. Esse efeito, ele foi salvo de uma outra forma. Então, eu não tô conseguindo desbloquear aqui. O que eu faço? Tem uma outra opção para você clicar nesse efeito e arrastar só ele, sem que o fundo não vá e consiga mover ele lá para o seu documento inicial. Venho na quarta ferramenta, clico com o botão direito sobre ela, seleciono a ferramenta varinha mágica, que a gente já trabalhou com ela. Cliquei aqui, selecionei o efeito, né? Venho em ferramenta mover, clico com o botão esquerdo sobre ela, clico seguro e arrasto lá para o documento, aqui na minha aba, e solto. Soltando, vocês podem ver aqui, a camada 4 foi criada com esse novo efeito pincelada. E como eu tinha dito, as camadas são muito importantes, então se eu adiciono um efeito, se eu adiciono um texto, camadas são criadas nesse canto aqui. E as camadas, elas funcionam da seguinte forma. Quando uma camada está em cima, aqui, ela está nesse topo, ela vai aparecer com prioridade na sua arte. Então, ela vai aparecer em cima de todas as outras coisas que eu tinha colocado antes, como vocês podem ver. Se eu seguro com o botão esquerdo sobre essa camada e arrasto ela para baixo dessa camada texto, ela então já vai ficar abaixo do meu texto aqui, em cima das outras coisas como a camada 3,
que é a camada da minha logo, a camada 2, que é a camada do meu efeito papel rasgado, e a camada 1, que é o meu fundo. Então, como eu quero colocar essa camada 4, que é meu efeito pincelado, eu quero colocar abaixo do análise química, então eu vou deixar assim, o texto acima da camada 4, para que meu efeito pincelada fique abaixo aqui, como estou mostrando. Mas eu quero mudar esse efeito, a cor e o tamanho. Primeiro eu vou começar com a cor. Venho aqui na minha ferramenta conta-gotas, clico e clico na cor que eu quero. Vou trabalhar no amarelo, vou trabalhar no verde. Clico sobre o verde aqui da logo, peguei o verde, pronto. Venho agora na ferramenta lata de tinta e clico sobre ela. Com a camada 4, que é a do pincel selecionada, eu clico sobre o efeito e eu pintei, pronto. Era isso que eu queria. Agora eu arrasto meu efeito aqui para baixo. Ah, mas esse efeito não tá do tamanho do análise. O que eu faço? Dou um Ctrl T, teclo Ctrl T e aumento. Eu não vou aumentar proporcionalmente, então eu não vou segurar a tecla Shift. Pronto. O que eu quero é isso. Venho aqui em ferramenta mover, clico com o botão esquerdo sobre ela, aplico a minha transformação. Era mais ou menos isso que eu queria, dar um destaque maior em análise química. Mas agora eu quero colocar esse mesmo efeito, com essa mesma cor, abaixo do química. O que eu faço? Venho aqui nas minhas camadas, clico sobre a camada 4, que é a camada pincelada, clico com o botão direito sobre ela e venho nessa opção aqui, duplicar camada. Clico em OK, pronto. Criou uma camada 4, cópia. Só que quando você duplica, essa camada, ela é copiada, ela é duplicada, e ela fica em cima da sua camada antiga. Então, você precisa vir aqui, segurar com o botão esquerdo e arrastar. Pronto. Criei essa nova camada, efeito pincelada, abaixo do química, mas eu quero aumentar. Teclo Ctrl T e aumento aqui horizontalmente, que é o que eu quero, para ficar do tamanho do química. Feito isso, venho aqui em ferramenta mover com o botão esquerdo sobre essa ferramenta e aplico a transformação. Pronto. Agora era o que eu queria mesmo, vou deixar dessa forma. E lembrando, essa camada 4 cópia, ela tá abaixo da camada texto. Então, por isso que essa camada ela aparece abaixo do análise química. Se eu colocasse essa camada em cima da camada texto, olha como ficaria. Então, a ordem aqui importa e muito. Se eu quisesse, por exemplo, apagar essa camada, eu selecionava aqui, clico com o botão esquerdo sobre ela e teclo a tecla Delete. Como eu não quero no caso, vou deixar dessa forma. Então, é basicamente isso, essa parte de pincelada, efeito pincelada. E agora eu vou estar mostrando como você cria formas geométricas. No caso, vou trabalhar aqui com triângulos, mas você pode fazer retângulos, hexágonos, qualquer tipo de forma geométrica. Então, você vem na terceira ferramenta, de baixo para cima, clica com o botão direito sobre ela e seleciona a ferramenta polígono. Feito isso, eu clico sobre o meu documento com o botão esquerdo, clico, seguro e arrasto. Pronto. Aqui está o meu triângulo. Ele tá com a cor verde, porque aqui eu tinha selecionado a cor verde. Agora eu vou estar explicando como você deixa esse triângulo vazado. Como, por exemplo, um efeito da sua arte, um detalhe da sua arte. Então, com a camada selecionada aqui, polígono 1, que eu acabei de criar, venho com o botão direito sobre essa camada, clico, e aqui vai aparecer opções de mesclagem, bem aqui em cima, eu clico sobre.
Pronto, vou deixar aqui do lado para vocês estarem acompanhando o que vai estar acontecendo com o meu polígono, conforme eu for mexendo. Clico na opção traçado. E aqui, em posição, eu deixo externa, porque eu quero aumentar o meu triângulo externamente. Então, tamanho, aqui vai ser como se fosse a borda do triângulo externo, você coloca o tamanho que você quiser, eu vou colocar 15 para ser um pouco perceptível. Pronto. E aqui eu quero mudar a cor para a cor amarela da Triec, padrão, né? Então, eu clico aqui em cima em preto, defino a cor amarela. Então, tá aqui as minhas cores, mas eu quero exatamente a cor da Triec. Com essa bolinha, eu trago para cá, movo meu mouse e clico sobre esse amarelo aqui. Feito isso, selecionei a cor, dou OK. E aqui vocês podem ver também que é o código da cor. Então, vocês podem estarem trabalhando tanto com o conta-gotas como o código. Tendo o código é só digitar aqui e pronto. Então, OK, selecionei certo. E agora eu preciso apagar essa parte verde, como vocês podem perceber aqui. Eu quero deixar só o risquinho amarelo. Então, venho aqui em opções de mesclagem padrão. Opacidade de preenchimento, eu zero. Feito isso, dou um OK. Pronto, então eu criei meu triângulo vazado, como eu queria. Agora, como ele está selecionado aqui, eu seguro nele com o botão esquerdo mesmo e arrasto para onde eu quero. Vou colocar aqui, por exemplo. Só que eu quero criar um outro triângulo dessa mesma forma, com essa mesma cor. Então, seleciono aqui esse triângulo que eu quero duplicar, clico com o botão direito em cima dessa camada e duplico camada. OK. Ela foi criada em cima da antiga, da camada antiga. Então, eu clico aqui sobre a camada antiga e arrasto. Pronto. Ah, mas eu quero um triângulo, só que num ângulo diferente. Esse novo triângulo cópia, eu quero num ângulo diferente. O que eu faço? Dou um Ctrl T. Venho aqui como se eu fosse aumentar a minha camada, mas eu trago meu mouse um pouquinho para trás e dou uma rodada, giro. Parece essa flechinha meio redondinha, giro. Feito isso, venho aqui em mover, ferramenta mover, aplico a transformação, pronto. Agora eu posso colocar meu triângulo da forma que eu quero, vou deixar aqui. Ah, mas eu quero mover também o triângulo inicial. Clico na camada que tem o polígono inicial, com o botão esquerdo. Selecionei, agora eu consigo mover ela. Então, para você mover uma camada, você precisa selecionar aqui primeiro e você consegue mover. Então, a sua camada só vai mexer se você clicar aqui e selecionar a camada que você deseja mover. Pronto, fiz isso, certo. Aqui eu vou, por exemplo, criar um outro texto, como a gente já tinha feito. Seleciono a opção texto, clico, seguro e arrasto, formando esse retângulo. Escrevo, por exemplo, análises químicas. Eu quero centralizar o meu texto. Seleciono ele, venho aqui em cima e coloco a opção centralizar. Centralizei, quero mudar de cor. Venho aqui como tá verde a minha letra, aqui aparece verde. Seleciono a cor branca. Dou um OK, certo. Vou deixar mais ou menos assim. E eu quero agora fazer um retângulo. Como fazer? Você vem aqui, clica de baixo para cima na terceira ferramenta, clica com o botão direito sobre ela, seleciona a ferramenta retângulo. Pronto, agora eu posso fazer um retângulo fininho, ou da maneira que você queira. Você primeiro precisa clicar só na tela, segurar o botão esquerdo e arrastar da maneira que você quer, do tamanho que você quer. E apareceu o meu triângulo assim. Vem na ferramenta mover. Pronto. Agora, vou deixar dessa forma, só um exemplo. E agora eu vou mostrar também como você faz um hexágono ou outro polígono que não seja um triângulo. Vem novamente nesse atalho, terceiro, de baixo para cima. Clica com o botão direito sobre ele. Seleciona de novo a ferramenta polígono.
Como aqui já estava 3 lados, então formou um triângulo da outra vez que eu fui criar um polígono. Como agora eu quero, por exemplo, um pentágono, eu coloco lado 5, dou OK, clico onde eu quero na minha arte, clico, seguro e arrasto, pronto, formei o meu pentágono. Então, é simples dessa forma. Aí eu vou apagar, porque eu não quero deixar. Então, clico aqui sobre, como eu acabei de criar, e apago, dou um delete, teco delete. Pronto. Mas agora eu quero criar uma elipse, um círculo, ou o que você preferir. Eu vou criar um círculo. Como eu faço? Venho nesse mesmo atalho, terceiro, de baixo para cima, clico com o botão direito sobre ela, sobre esse atalho, clico e seleciono a ferramenta elipse. Feito isso, clico onde eu quero novamente, clico, seguro e arrasto, pronto. Aqui em cima tem lado e altura. Eu quero exatamente um círculo, então eu quero lado e altura, tipo, eu quero o raio igual, o diâmetro igual. Então, venho aqui em cima, eu vou colocar 1000, por exemplo, e a altura 1000. Então, eu quero um círculo, eu não quero uma elipse. Feito isso, venho aqui na ferramenta mover, na primeira, clico, pronto. Vou deixar meu círculo aqui, para depois estar explicando melhor o que fazer com ele. Agora, eu vou estar adicionando imagens na minha arte. Então, venho em arquivo, abrir, seleciono análises químicas e abro. Que é essa imagem que eu quero colocar na minha arte que eu estou produzindo. Pronto, abri. Primeira coisa, dou um duplo clique sobre ela. Nesse cadeadinho aqui, eu dou um duplo clique para estar desbloqueando, como a gente já tinha feito no efeito rasgado, papel rasgado. Então, dou um OK, pronto, minha camada está desbloqueada. O que eu faço? Como vocês podem perceber, se eu fosse arrastar essa imagem lá para o meu documento treinamento, ó, que ela não está do tamanho adequado de uma imagem. Então, por exemplo, se eu fosse aumentar, ela ia expandir e as bordas iam aparecer tanto do lado direito como no esquerdo. Não quero isso, eu quero que ela fique apenas no meu quadradinho do meio embaixo. Então, primeiro, lá onde eu... Aqui na minha imagem, eu precisaria tá cortando, tá aumentando e cortar 2000 por 2000. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir um arquivo novo para eu já abrir com as dimensões que eu quero e tá adicionando a imagem e depois cortar. Vocês vão ver se ficou um pouco confuso, vocês vão entender agora. Então, vou apagar aqui a minha imagem, vou dar um delete, clico na camada 5, dou um delete. Então, vou começar como se fosse do zero, para deixar essa imagem do tamanho que eu quero. Venho aqui em arquivo, novo. Agora eu quero largura 2000, altura 2000, porque eu quero só uma imagem mesmo. Pixels, resolução 300, pixels polegada. Título, nome do seu arquivo. Eu vou, só para identificar, eu vou colocar imagem preto e branco. Depois a gente vai colocar esse efeito nessa imagem. Então, OK. Pronto, criei esse arquivo. Agora, eu volto aqui na minha aba de documentos, na foto. Venho sobre essa foto e arrasto para o documento imagem preto e branco. Então, aqui, o que eu fiz? Cliquei na minha imagem, segurei, cliquei com o botão esquerdo mesmo, segurei, arrastei aqui e soltei. Vocês podem perceber que o tamanho não condiz, então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T e vou aumentar, como a gente já tinha feito, já tinha utilizado essa função, eu vou aumentar a minha foto. Vou aumentar até ficar do tamanho do meu documento novo. Pronto, fiz isso. Vem aqui, ferramenta mover, aplica a transformação.
Aí vocês posicionam a foto como preferirem. Eu vou deixar de forma que apareça essas vidrarias. Feito isso, eu venho em cortar, porque como vocês não podem ver agora, mas quando eu for cortar, vocês vão perceber que a imagem ela ainda tá meio desproporcional. Eu quero que quando eu arrastar apareça exatamente o que eu tô vendo aqui. Então eu venho na quinta opção aqui da barra de ferramentas, clico com o botão direito sobre ela, seleciono a ferramenta corte demarcado. Aí vai aparecer esse retângulo, esse quadrado todo pontilhado. Dou teclo Enter, aí vocês podem ver que a minha imagem ela não estava 200 por 200 realmente. E eu quero que fique, então dou Enter novamente. Pronto, cortei minha imagem. E agora ela tem 200 por 200 pixels. Mas, venho aqui em ferramenta mover, clico. Mas eu quero colocar um efeito preto e branco. Como eu faço? Venho aqui embaixo, nessa bolinha branca e preta. Clico sobre ela com o botão esquerdo ou direito. Clico em preto e branco. Tá aqui mais ou menos na metade. Clico em preto e branco. Pronto. Ficou dessa forma. Exatamente o que eu queria. Só que agora eu preciso mover tanto o efeito quanto a imagem para o meu documento inicial. O que eu faço? Preciso mesclar a camada que tem o efeito com a camada que tem a foto. Então, clico nessa camada preto e branco. Seleciono, seguro a tecla Ctrl, seleciono de novo a camada 2, que é a camada que tem minha foto. Pronto, selecionei essas duas camadas, que é que eu quero mover para o meu documento. Selecionei. Venho com o botão direito sobre elas, clico em mesclar camadas. Pronto, agora eu consigo mover a minha imagem do tamanho que eu quero, com as dimensões que eu quero, com a cor que eu quero, com o efeito que eu quero, tudo do jeito que eu quero. Então, quando acontecer isso, de vocês quererem adicionar uma foto nesse documento aqui, primeiro abre um arquivo novo, confecciona a imagem como você quer e depois traga para o seu arquivo. Então, eu venho aqui, clico na imagem com o botão esquerdo, clico, seguro e arrasto lá para o meu arquivo que eu criei no início. Soltei. Vocês podem ver aqui que o tamanho dela condiz com exatamente um quadradinho dessa arte. E era isso que eu queria mesmo. Por exemplo, eu quero deixar essa imagem um pouco menos opaca, que apareça um pouco do fundo azul. Como eu faço? Seleciono a camada que tem a imagem, que no caso aqui é preto e branco 1. Venho aqui em opacidade, clico e diminuo. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, ficou um pouco mais claro. Enfim, aí vai dar do que vocês desejam. Agora eu vou explicar, para estar finalizando, uma opção de como faz para você estar adicionando imagens em formas geométricas. Então, como funciona? Primeiro, aqui nas suas camadas, eu preciso que a sua foto que você quer inserir no seu círculo, por exemplo, preciso que a camada dela fique acima da camada que contém a forma geométrica. Então, aqui no caso está correto. A minha imagem está acima da minha elipse, como vocês podem ver. Então, eu clico sobre a minha camada que tem a foto preto e branco, clico sobre ela, seleciono, com o botão direito, clico novamente sobre ela e coloco aqui, criar máscara de corte. Pronto, a minha imagem tá dentro da minha elipse, mas eu não tô vendo, é porque ela tá mal posicionada. Como você faz para posicionar corretamente? Dá um Ctrl T. Pronto, minha imagem tá aqui, então eu posso segurar com o botão esquerdo
arrastar aqui. Pronto. Minha imagem agora tá dentro do meu círculo como eu queria. Agora, você pode mesclar a elipse e a foto que você acabou de colocar aqui no círculo. Como você faz? Você clica sobre, como a gente já tinha feito nesse documento que a gente mesclou duas camadas. A maneira é a mesma. Clica sobre uma camada que você quer mesclar, como por exemplo aqui, clica sobre ela, aqui, segura a tecla Ctrl, clica agora na outra camada que você quer estar mesclando, que é da elipse, e clica com o botão direito sobre essas camadas selecionadas e mescla camadas. Agora você consegue mexer assim. Ah, eu quero aumentar o meu círculo. Dá um Ctrl T. Você vai estar aumentando tanto o círculo quanto a imagem, porque as camadas estão mescladas. Seguro com a tecla Shift. Pronto, aumento. Consigo aumentar. Vou aumentar mais. Pronto. Agora, posso aumentar mais ainda. Vem aqui em ferramenta mover, a primeira da nossa barra de ferramentas, e aplico a transformação. Ficou mais ou menos assim, enfim. Então, como a gente tinha falado no treinamento, como eu tinha passado para vocês, eu expliquei mais ou menos isso. E agora eu acho que vocês conseguem estarem terminando a atividade. Podem voltar em alguma parte que ficou com dúvida, que fica mais tranquilo. E utilizando os slides. E outra coisa, vocês precisam terminar a parte de cima, mudar o que vocês desejarem e usar a criatividade para escolher um tema para sua arte. Agora, finalizando, eu vou estar explicando como salvar cada imagem dessa. Vem aqui em arquivo, salvar como. Aqui, salvar como é só para você salvar seu arquivo do Photoshop e depois, quando você quiser, você abre e modifica alguma coisa. Então, aqui é em arquivo salvar como, você coloca o nome que você quer e o formato é esse daqui, não precisa mudar nada, e você clica em salvar, escolhe uma parte do seu computador para salvar, e é basicamente isso. Mas, para salvar cada imagem em PN, em JPEG, você vem aqui em arquivo, inicialmente você precisa selecionar uma ferramenta, então, a quinta ferramenta da sua barra lateral esquerda, clica com o botão direito sobre a quinta ferramenta, seleciona ferramenta fatia. Então, eu vou dar um exemplo de uma imagem aqui. Eu vou salvar, por exemplo, essa imagem aqui do meu título. Seleciono ela, por isso que as linhas são muito importantes lá no início. Porque agora fica mais fácil para você estar cortando apenas uma imagem. Você vai ter que fazer isso com a 6. Pronto, selecionei essa imagem, então eu vou salvar essa imagem. Vem aqui em arquivo, salvar para web. Aí tá carregando a minha imagem. Primeiro, aqui. Geralmente abre em GIF, mas eu preciso colocar JPEG para estar colocando no meu Instagram. Vem aqui em salvar. Vai aparecer essa janela. Aqui o nome fica a critério de cada um, é como o nome que você vai salvar a sua imagem. Aqui. Em fatias, você precisa selecionar a opção fatias selecionadas. Então, você vai salvar apenas a fatia que você selecionou de forma correta. Feito isso, você salva. Eu vou salvar aqui na área de trabalho e mostrar para vocês como é que vai aparecer. Salvei? Certo? Vim aqui na área de trabalho. Vocês podem olhar. Aqui salvou apenas essa imagem. Vocês vão repetir o mesmo procedimento para todas as outras imagens do seu arquivo, da sua arte. Então, gente, era basicamente isso que eu queria passar. Retomar com vocês, ajudar um pouco mais para vocês concluírem essa atividade. Qualquer dúvida pode estar me chamando, que eu ajudo. E agora é usar a criatividade e eu vou pedir para que todos curtem o vídeo, sigam a Triec, o canal da Triec, sigam o Instagram, Facebook, tudo. E muito obrigada pela atenção e é isso.